Quando a gente faz a ingestão de alimentos, o que vai acontecer é que a gente vai ter um aumento da taxa de glicose no sangue. Esse aumento da taxa de glicose no sangue vai estimular as nossas células beta-pancreáticas e inibir as nossas células alfa-pancreáticas. Então, a célula beta-pancreática, uma vez induzida, ela vai induzir a captação de glicose pelo músculo, pelas células musculares e também pelo fígado. E aqui no fígado, a insulina ela vai induzir com que esse fígado, pegue essa glicose e transforme em glicogênio, auxiliando assim a redução da glicemia. Então percebam, pessoal, que a insulina é um hormônio anabólico, ou seja, induz a formação de glicogênio, consegue induzir até mesmo a formação de proteínas nas células musculares esqueléticas. Mas, professor, o que acontece quando a gente tem uma baixa taxa de glicose? Aí vai acontecer o efeito inverso. As células beta-pancreáticas são inibidas e as células alfa-pancreáticas são estimuladas. Assim, a gente vai ter a produção do glucagon. E o glucagon, o que ele vai induzir? Ele vai induzir a quebra do glicogênio, para que esse fígado quebre o glicogênio e libere esse glicogênio na forma de glicose na corrente sanguínea para aumentar essa taxa de glicose que estava baixa. Ele também consegue estimular, inclusive, a gliconeogênese, formação de glicose a partir de metabólitos não glicídicos. Professor, então a insulina ela só vai atuar no fígado e no músculo esquelético? Não, ela atua em diversos locais. Os 3 locais principais de atuação da insulina, pessoal, são fígado, músculo e tecido adiposo. É importante a gente entender que a insulina, aqui no músculo, ela vai induzir a captação de glicose para que essa glicose seja convertida também em glicogênio pelo músculo, aumentando aqui, a síntese de glicogênio. E a insulina também aumenta a síntese de proteínas. Como eu já falei para vocês, a insulina é um hormônio anabólico. E aqui no fígado, professor? Então aqui no fígado, pessoal, a insulina, ela inibe a formação de glicose, porque já tem glicose no sangue. A gente quer que essa glicose no sangue em excesso seja absorvida. Não é para formar mais glicose. Ela induz a síntese de glicogênio aqui no fígado. Ou seja, o fígado tem muita glicose no sangue, absorve essa glicose e transforma ela em glicogênio para a gente armazenar energia. E por fim, ela induz a lipogênese, ou seja, induz a formação de lipídios. E no tecido adiposo, professor, ela também, induz a captação de glicose, induz também a lipogênese, mas ela bloqueia a lipólise. Então, por que, professor, a lipólise vai ser inibida pela insulina? Porque tem muita glicose. A gente quer que a glicose seja utilizada e não seja utilizado nesse momento os lipídios. A insulina vai fazer que, nesse momento, a quebra de lipídios, a quebra de triacilgliceróis aqui no tecido adiposo fique baixa, seja diminuída. Então, o que ela faz? Existem algumas lipases que são sensíveis a hormônios que são inibidas pela presença de insulina.